Revelações celestiais. A oração noturna manifesta milagres divinos em 40 dias. Na pequena cidade de São Rafael, as estrelas brilhavam intensamente naquela noite, como se o céu estivesse prestes a revelar segredos sagrados. Maria, uma mãe devota de 35 anos, estava prestes a começar o que muitos chamavam de um verdadeiro milagre. Sentada em sua sala modesta, cercada por fotos de Lucas, seu filho de apenas 8 anos, ela sentia o peso do mundo em suas costas. O sorriso do garoto, agora apagado por um diagnóstico cruel, ainda ecoava em sua mente. Mas a fé de Maria era inabalável, um farol luminoso em meio à escuridão. A cada noite, às 21 horas, amigos e vizinhos se reuniam na casa de Maria para orar. Eram cidadãos da própria cidade e a forte devoção deles a São Jorge, santo protetor, irradiava no ar. Entre sussurros e lágrimas, Maria começava a entoar cânticos que pareciam tocar o próprio coração de Deus. Ó Santo Guerreiro, ouça meu clamor. Ela pedia com fervor. Era como se seu espírito flutuasse além daquela sala, tocando divino em busca de um milagre. Enquanto isso, Ana, a vizinha cética, observava tudo com um olhar crítico. Para ela, a fé de Maria era como um conto de fadas pré-estabelecido, perdido em ilusões. Como você ainda acredita nisso? Ela questionava, desafiando Maria em conversas carregadas de tensão. Mas Maria, com lágrimas nos olhos e um sorriso terno, dizia: é a fé que nos mantém unidos, Ana, e eu creio que algo bom está por vir. Na quarta semana de orações, algo inexplicável aconteceu. Uma luz dourada começou a brilhar no fundo da sala, envolvendo todos em um calor reconfortante. Sinta isso! Gritou um dos amigos, as mãos levantadas em adoração. E Maria, com o coração acelerado, ouviu uma voz suave dizendo que suas súplicas haviam sido ouvidas. Era o momento da revelação. Um supremo retorno da esperança que fervilhava como uma brisa renovadora. Ana, mesmo em sua dúvida persistente, não pôde deixar de sentir o arrepio daquela energia transformadora. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A saúde de Lucas começou a melhorar de maneira notável. Os médicos ficaram perplexos com a súbita recuperação. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida de Ana crescia. O que estava acontecendo? Era um milagre ou apenas coincidência? O embate entre elas se intensificou. Cada olhar trocado se tornava um campo de batalha entre fé e razão. Ana se via arrastada para um mundo que nunca pensou aceitar, enquanto Maria iluminava toda a cidade com seu testemunho fervoroso. Naquela noite decisiva, uma presença divina foi sentida por todos. As paredes da casa pareciam vibrar e cada coração ali pulsava no mesmo ritmo. Todos estavam envolvidos em uma atmosfera quase mágica. O clímax acontecia, e o que parecia um milagre prestes a ser revelado balançava as estruturas do que entendíamos como realidade. Como Maria e a comunidade reagiriam a isso? Ana, em sua cética racionalidade, conseguiria entender a profundidade daquele momento? O que estava prestes a transcender tornaria a fé ainda mais poderosa ou desafiaria a própria essência da crença? O coração da cidade estava prestes a explodir em milênios de luz. Naquela noite mágica em São Rafael, a atmosfera pulsava com uma energia inexplicável. Maria e seus amigos estavam numa sintonia única, como se cada nota de oração se unisse em uma grande sinfonia que se elevava ao céu. O que antes era um simples apelo se transformará em um clamor coletivo por ajuda e manifestação divina. A sala estava repleta de corações ardendo em fé. Cada vela acesa parecia dançar em resposta, projetando sombras que se moviam como se tudo estivesse vivo. Ana, antes tão cética, se viu imersa numa sensação de estranhamento. Ela observava cada ação, cada lágrima de alegria e esperança. Um impulso a fez fechar os olhos e respirar fundo. No silêncio de seu espírito, algo começou a agitar-se. Era um movimento interno, um chamado que instigava a repensar tudo o que acreditava até então. Se isso é uma ilusão, por que me sinto tão tocada? Pensava, enquanto uma leve brisa acariciava seu rosto. A presença divina que se manifestara pareceria confirmar alguma mudança dentro dela. Nesse instante, uma voz interior sussurrou: a dúvida não é o oposto da fé, mas seu ponto de partida. Ana nunca tinha percebido isso antes.
Aquelas palavras ecoaram como um convite a uma jornada de descoberta pessoal. Maria, com o coração transbordando gratidão, começou a entoar um louvor espontâneo. Te agradeço, Senhor, por tudo que já aconteceu e pelo que ainda está por vir. E, ao fazer isso, a luz dourada que havia surgido antes tomou uma nova forma. Era como se uma aura de proteção envolvesse não apenas o filho, mas toda a comunidade reunida. Aquela energia trouxe uma sensação de completude, como se o céu e a terra estivessem finalmente alinhados. Os olhares se encontraram novamente, e desta vez, permaneceram suaves. Ana, com uma palpitante curiosidade, não conseguiu se furtar a perguntar: Maria, o que você sente? O que está acontecendo realmente? Maria virou-se, seus olhos brilhando. Eu sinto que um novo caminho nos está sendo mostrado. A fé é um poder que não se explica, apenas se vive. Acredito que Deus está nos guiando, e esse é apenas o começo. Naquele momento, algo extraordinário começou a ocorrer. Um dos amigos de Maria, um homem idoso que costumava ser um grande lutador da fé, começou a testemunhar. Eu vi uma cura quando a fé coletiva se uniu. A alma da cidade está despertando. Neste momento, cada um de nós é chamado a acreditar. Se um milagre começou, outros estão a caminho, ele proclamou com fervor que parecia vibrar no ar. Ana ficou atenta a cada palavra, como se aquelas declarações tirassem os véus dos seus olhos. Ela ainda se questionava se todo aquele fervor não poderia ser apenas uma forma de consolo. Mas as transformações que presenciava deixavam dúvidas e perguntas acesas em seu coração. E assim, naquela noite tão especial, Maria fez uma oração final. Por favor, Senhor, revele-te ainda mais a nós. Que a luz do teu amor ilumine nosso caminho e nos ensine a caminhar juntos, ainda que com dúvidas e incertezas. Amém. Ao final do amém, a atmosfera no ar mudou. A luz dourada piscou e se intensificou, como se estivesse respondendo à súplica dela. Ana observou, hipnotizada, enquanto o brilho iluminava as paredes da sala. E naquele exato momento, algo inexplicável aconteceu. Uma visão a envolveu, mostrando não apenas o futuro de Lucas, mas um horizonte imenso onde as dúvidas se transformavam em fé renovada. Antes que pudesse processar tudo, um vento forte passou pela sala, fazendo as velas tremeluzirem. O que é isso? Ela sussurrou, enquanto olhos se viravam em busca de explicação. O que viria a seguir desafiaria não apenas suas crenças, mas traria consigo uma revelação profunda que poderia mudar tudo. Estaria Ana pronta para aceitar? Ou a sua ceticismo ainda bloqueava a verdade que começava a se desvelar diante dela? O momento de decisão estava se aproximando, e a cidade de São Rafael ainda guardava segredos que apenas o tempo diria. A luz dourada que coloria a sala de oração começou a pulsar com uma intensidade cada vez maior. Ana sentiu seu coração acelerar, como se o próprio ritmo do universo estivesse ressoando dentro dela. O vento que havia entrado parecia trazer não apenas movimento, mas também mensagens de esperança. Ela não podia mais fechar os olhos para o que estava acontecendo ao seu redor. Maria, percebendo a avassaladora energia, ergueu as mãos em adoração. O homem idoso continuava a falar, sua voz firme e cheia de fé. A comunidade de São Rafael nunca esteve tão unida. O milagre que se anuncia pode começar aqui, entre nós. Precisamos nos abrir, precisamos permitir que a bênção flua. Suas palavras reverberaram nas paredes e ecoaram no coração de cada pessoa presente. Ana, ainda em incredulidade, lutava para entender. Porque agora, naquele ambiente carregado de sentimentos, algo profundo dentro dela começava a se dissolver como gelo ao sol. Era a ideia de que a dúvida era apenas uma fraqueza. O calor da fé que invadia o espaço começou a derreter suas inseguranças. E se tudo isso fosse real? Pensou. A sala ficou mais silenciosa à medida que cada um de seus amigos fechava os olhos, entregando-se ao momento. Ana sentiu um chamado, pulsando como um tambor. Era algo que a convidava a se deixar levar, a confiar. Mas em vez de medo, ela se permitiu sentir uma curiosidade crescente. Senhor, se estás aqui, manifeste-se em meu coração, murmurou em um fio de voz, quase inaudível. Ao pronunciar isso, algo mudou. Imaginar um Deus que a escutava fez sentir-se mais viva. O desespero de antes se transformou em uma chama acesa, e uma nova esperança começou a brotar. Foi então que a luz dourada brilhou ainda mais forte, envolvendo todos de uma forma esplendorosa. Ana teve uma visão. A cidade de São Rafael, em um futuro não muito distante, cheia de vida, pessoas sorrindo, ajudando umas às outras. Cada esquina radiava amor e compaixão, onde a dor dava lugar à cura e à solidariedade. Cada ato de fé se transformava em sorrisos e abraços.
Era como se o próprio céu estivesse derramando graça sobre a terra. Uma voz interior poderosa e suave disse: a transformação começa dentro de você, Ana. Lembre-se, a fé é um passo de amor, mesmo em meio à dúvida. Essas palavras ecoaram dentro dela como se fosse uma revelação sagrada. Lá fora, uma tempestade se formava. O céu escureceu, relâmpagos riscando a atmosfera. Mas dentro da sala, tudo parecia em paz. Os olhares de seus amigos estavam cheios de esperança, e cada um deles respirava aquela energia luminosa. Vamos juntos, me diga, você acredita? Maria perguntou, sua voz cheia de paixão e certeza. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. Eu não sei, respondeu, mas uma nova força parecia surgir. O desejo de acreditar, e de permitir que a dúvida se convertesse em algo maior, crescia mais forte que o medo. Você tem fé para dar esse primeiro passo? Perguntou o homem idoso, sua expressão serena fazendo-a sentir-se acolhida. E naquele momento crucial, antes que pudesse responder, uma onda de energia envolveu-a, como se o próprio universo estivesse a convidá-la para participar de algo grandioso. Ana respirou fundo. Ela sabia que uma escolha estava diante dela. Mas o que aconteceria se ela decidisse abrir seu coração para o desconhecido? A cidade estava aguardando. A resposta dela poderia acender uma nova faísca de milagres. Estaria Ana pronta para dar esse passo? Ou as sombras da incerteza ainda a mantinham presa? As respostas se aproximavam, e o tempo começava a correr, diante de suas decisões. O que mais ela descobriria na noite que prometia ser tão transformadora? Ana sentiu uma onda de calor percorrendo seu corpo, enquanto a luz dourada dançava ao seu redor como estrelas em uma noite clara. O chamado que a envolvia se tornará quase palpável, como uma melodia doce que a convidava a se entregar. Seria possível que naquele momento, ela estivesse à beira de algo extraordinário? Sim, eu creio. As palavras saíram de seus lábios sem que ela pensasse. O homem idoso sorriu, um brilho de alegria iluminando seu olhar. Maria, em um ato de fé, deu um passo à frente e se uniu a Ana. Então, vamos juntas. São Rafael precisa de nós. O ambiente pulsava com energia. Os amigos de Ana começaram a se unir em um círculo, cada um segurando as mãos uns dos outros. Os corações, antes separados por dúvidas e receios, agora batucavam em uma sinfonia de esperança e fé. As vozes começaram a se elevar em adoração, e cada entoar de louvor fazia a atmosfera vibrar. O poder da comunidade era inegável. A tempestade do lado de fora se intensificou, mas isso parecia apenas reforçar a tranquilidade dentro da sala. Era como se o universo estivesse em alvoroço lá fora, enquanto ali o amor pulsava em cada respiração. Era uma polaridade, um contraste de mundos reunidos sob o mesmo teto, como se a bênção divina estivesse guardada apenas para quem se atrevesse a acreditar. Ana olhou nos olhos de seus amigos, e dentro de suas almas ela viu traços de histórias, lutas e superações. Lembrou-se dos momentos de dor e de como todos estavam ali, juntos, buscando uma mudança. Devemos orar. Devemos clamar por nossa cidade. Declarou Maria, e a ideia imediatamente inflamou os ânimos. Ana se sentiu como uma deusa em seu próprio espaço sagrado, onde a responsabilidade pela transformação não pesava em seus ombros, mas se convertia em um dom de compartilhar. Senhor, não somos apenas nós, é São Rafael que clamamos. A presença divina parecia fluir através de cada um, criando um elo invisível, mas irrompendo em força. Enquanto cada um elevava suas orações, Ana sentiu um arrepio em sua espinha. Era como se uma corrente elétrica ligasse sua alma ao céu. As imagens da cidade que ela havia visto voltaram com intensidade, as ruas repletas de amor, as pessoas cuidando umas das outras e um espírito de renovação. Sejamos agentes da mudança. Que cada um de nós seja um portador da sua luz. Ela afirmou, em uma súplica fervorosa. Aquela súplica vibrava pelas paredes, arrastando as almas presentes para um profundo mergulho na fé. Encerrando a oração, uma calmaria tomou conta do ambiente, enquanto a luz dourada começou a se dissipar, deixando uma sensação de paz. Ana tornou a olhar pela janela. As nuvens pesadas ainda erguiam um manto sobre a cidade, mas ela percebeu que havia algo diferente. Uma claridade tímida começava a surgir, como um prenúncio de que o que estava para vir era magnífico. Ainda ofegante pela experiência profunda que acabava de viver, uma dúvida sussurrou em seu coração. E se minha vida mudasse a partir daqui? Mas e os desafios que surgem? Mas, desta vez, a dúvida não era paralisante. Era apenas um convite a agir. A sala voltou lentamente à calma, mas a energia daquela noite continuava a vibrar. A comunidade estava em movimento, e as vozes ressoavam com uma nova esperança. Na próxima reunião,
Teremos um plano, disse o homem idoso, sua voz cheia de entusiasmo. Mas precisamos da contribuição de todos. Preparamo-nos para algo grande? Ana sentiu seu coração pulsar novamente. Eles estavam apenas começando a tocar os céus, mas o que mais poderia se revelar? A dúvida que anteriormente a minava agora virava combustível. A tempestade exterior não era nada comparado ao poder daquilo que começava a despontar dentro dela. Quais milagre teremos a audácia de buscar? Refletiu para si mesma. Aquela pergunta ecoou como um chamado. Ana sabia que a jornada apenas começava, e o céu parecia escutar suas intenções. E neste ponto iluminado, os verdadeiros desafios se direcionavam a todos que se atreveriam a sonhar e a acreditar. Quais seriam os próximos passos? A cidade de São Rafael aguardava o novo amanhecer, e Ana, agora cheia de coragem, estava prestes a descobrir. Uma nova manhã surgiu em São Rafael, e Ana acordou com os primeiros raios de sol filtrando através das cortinas. Embora a noite anterior ainda estivesse fresca em sua memória, uma sensação de propósito a envolvia como uma manta aquecida. O sentimento de que algo grandioso estava prestes a acontecer pulsava dentro dela. Enquanto se preparava para o dia, a imagem de seus amigos formando um círculo, unidos em oração, não saía de sua mente. Aquela experiência de coletividade e fé tinha acendido uma chama que não poderia mais ser apagada. Ela percebeu que cada um deles, por menor que fosse a contribuição, tinha um papel a desempenhar. Quantas vidas poderemos tocar? Pensou, cheia de esperança. Naquela manhã, Ana decidiu que precisava se reunir com seus amigos novamente. Não era apenas uma questão de continuar as orações, mas de criar um plano. Algo que pudesse expandir o poder daquelas vozes unidas e transformar a cidade. Ela vislumbrou ruas preenchidas de amor e alegria, onde as pessoas não apenas existiam, mas se apoiavam mutuamente. Inspirada, Ana começou a escrever. Cada ideia que surgia era como uma lufada de ar fresco. Um grupo de oração. Anotou. Visitas às famílias da comunidade, apoio aos necessitados. Ela tinha um desejo ardente de ir além das 4 paredes que a cercavam. Queria que aquele amor que sentirá na noite anterior transcendesse, alcançasse novos corações e gerasse mesmo movimento. A energia vibrante que anteriormente a preenchia agora a impulsionava para um caminho ativo. Ela queria que cada amigo se sentisse parte de algo maior. Ao longo do dia, ela foi fazendo ligações e conversando com cada um deles, compartilhando sua visão. Todos ouviram com atenção, e a empolgação logo começou a contagiar. As ideias ganharam vida, como uma onda que se espalha. Precisamos de ação! Exclamou Maria, sua voz cheia de convicção. Devemos nos unir para orar em cada esquina, em cada lar. Que as pessoas sintam a presença do Senhor em suas vidas. Ana sorriu, sentindo que a energia da solicitude e do amor genuíno pulsava em cada palavra. A cada reunião, as coisas começaram a tomar forma. Eles criaram cartazes, organizaram encontros e falavam sobre a importância de servirem. Assim, enquanto anoitecia, cada um deles buscava preparar os corações para a verdadeira transformação que estava por vir. A cidade estava pronta para um renascimento espiritual, e eles seriam os portadores dessa luz. Porém, enquanto planos eram formados e ânimo crescia, uma inquietação surgia no coração de Ana. E se a resistência fosse maior do que imaginavam? E se tivessem que enfrentar desafios imensos? Mas mesmo em meio à dúvida, outra voz ecoava em seu interior: a fé é maior que as dificuldades. Certa noite, enquanto refletia sobre tudo que já haviam feito e o que ainda estava por vir, Ana sentiu uma nova onda de energia. Uma luz suave pareceu preencher o quarto. É agora! Sussurrou. A cidade precisava deles, e eles estavam prontos para atuar. Decidida, ela se levantou e foi até a janela. O céu estava repleto de estrelas. Peculiarmente, algumas começavam a brilhar com mais intensidade. Um presságio? Ana respirou fundo e meditou. Senhor, avança conosco. Estamos prontos para agir. Como se a própria natureza estivesse respondendo, um vento suave começou a soprar, trazendo consigo um perfume de flores frescas. Era como se o universo estivesse sussurrando palavras de encorajamento. Mas então, um pensamento a inquietou. Quantas pessoas a cada dia acharão sua fé testada, e quantas se renderão àquela luz que precisamos espalhar? A resposta parecia flutuar no ar, uma provocação gentil para elevar sua consciência. Determinada. Ana sabia que a jornada estava apenas começando e que cada novo passo precisaria ser fiel ao chamado que tinham recebido. Aquela noite não era o fim, mas um novo início. A cidade aguardava ansiosamente. O que mais o Senhor estava prestes a revelar? Quais seriam as novas histórias de fé que brotariam a partir da coragem divina? Essa era apenas uma ponta.
do que estava para acontecer. Ana acordou com a luz suave da manhã, mas havia algo diferente no ar. A esperança e a expectativa que a envolveram na noite anterior agora eram como uma chama ardente. Hoje, mais do que nunca, ela sentia que o universo estava conspirando ao seu favor. Tomando seu café, não conseguia evitar que pensamentos sobre o encontro à noite a preenchessem. Cada momento daquele dia seria crucial. Decidirá, em oração, que convidaria todos a trazerem suas histórias, suas lutas e alegrias para a mesa. A união não apenas em oração, mas também em partilha, poderia ser a chave para abrir portas em corações que ainda estavam fechados. Naquela tarde, Ana reuniu seus amigos na pequena praça do centro da cidade. O sol começava a se pôr, lançando tons abrigados de laranja e roxo pela quebra da rotina. Cada um deles chegou com entusiasmo, como se sentissem a importância daquela reunião. O grupo se dispôs em um círculo, e Ana pediu que cada um dissesse como se sentia em relação à jornada pela qual estavam prestes a passar. Maria foi a primeira. Com lágrimas nos olhos, disse que sempre lutara contra a dúvida em sua vida, mas a oração comunitária fez sentir-se forte novamente. Ouvindo-a, Ana sentiu seu coração vibrar. Aquela era a fé que precisava ser compartilhada. Pronto para compartilhar, Lucas disse: eu tenho um amigo que está à beira de desistir. Ele perdeu a esperança em tudo. O que posso fazer? Como posso levá-lo para esse renascimento que estamos buscando? Ana sentiu que aquelas palavras estavam carregadas de um peso espiritual. Vamos juntos até ele, respondeu. Acredito que se formos em amor e oração, ele poderá sentir a luz de Deus em sua vida. As palavras de Lucas ecoaram em seu interior. A necessidade de ação se intensificou, e Ana então propôs um grande evento. Um encontro espiritual em que todos pudessem trazer suas dores e prestar testemunhos de superação. O murmúrio de concordância à sua volta era contagiante. Eram homens e mulheres prontos para abraçar um novo mês de milagres. O plano começou a se desenhar à frente deles, e cada um começou a contribuir com ideias. A data foi marcada. De repente, o que parecia um sonho já estava se transformando em realidade. Ana sorriu, pois conseguia ver as buzinadas da cidade começando a despertar para um novo tempo. Mas nem tudo eram flores. Uma inquietação vinha à tona, como um murmurinho invisível. E se falharmos? E se as pessoas não se importarem com nossa fé? Esses pensamentos a acompanhavam. No momento silencioso, fez uma oração fervorosa: Senhor, blindar-me com fé diante do medo. Que sua luz ilumine este caminho. Algo dentro dela começou a se acalmar, e uma paz inexplicável a envolveu como um abraço. À noite, Ana não conseguiu dormir. Pensava em cada pessoa que encontraria, nas histórias que seriam contadas. A cada nova imagem que corria por sua mente, ela se sentia mais conectada a uma força que não conseguia explicar. E pouco antes de adormecer, o brilho das estrelas chamou sua atenção, parecendo dançar no céu. Senhor, faça de nós instrumentos de sua paz, murmurou em um sussurro, enquanto a noite se adensava. Ouvindo de novo aquele vento suave, ela exclamou: Senhor, que comece o nosso movimento. No entanto, na calada da noite, uma pergunta reverberou em seu coração: e se o que está por vir for maior do que tivermos coragem de suportar? Ana não tinha respostas, mas a certeza de que estavam todos juntos nesse caminho a fortalecia. O dia do evento se aproximava, e com ele a sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O que realmente o Senhor estava preparando para as vidas de cada um? As possibilidades eram infinitas, e Ana estava prestes a descobrir. O sol despertou em um céu limpo e radiante, como que selando a promessa de um novo dia. A praça estava mais viva do que nunca, e Ana sentia a energia no ar. Era o dia do evento. A cada passo que dava, seu coração pulsava mais forte. O momento de transformação parecia quase palpável, uma pressão cósmica que empurrava seus pulmões a respirar fé. Ela chegou à praça mais cedo. O cheiro do café recém-coado misturava-se ao aroma doce das flores ao redor. Com um olhar atento, viu seus amigos começando a chegar, um por um. Cada rosto refletia expectativa e ansiedade, como se soubessem que algo grandioso iria acontecer. Ana sorriu e abraçou cada um, sentindo a força daquela união. Conforme o grupo se reunia, a conversa fluiu. Ana, você se lembra de quando nos encontramos pela primeira vez? Foi num momento tão difícil para mim, disse Maria, lembrando-se do primeiro encontro do grupo. Aquela conversa simples, repleta de emoções, era uma prova de que cada um de ali tinha sua própria história de superação e esperança. Lucas, sempre com seu olhar preocupado, fez uma pergunta que parecia ecoar entre todos: e se não tivermos o que é preciso para ajudar aqueles que vierem? E se as nossas orações não forem suficientes? Havia um temor latente nas palavras dele,
como se o peso da responsabilidade estivesse prestes a esmagá-lo. Ana, percebendo a inquietação do amigo, respondeu com firmeza: Lucas, não estamos sozinhos. Se estivermos abertos, o Senhor nos guiará. É a união da nossa fé que fará a diferença. A fala de Ana ressoou entre todos. Foi como se um sopro de coragem tivesse passado pelo grupo. Ali, naquele instante, na simplicidade daquele círculo, eles se tornaram mais do que amigos. Era uma família unida pela verdade. E com essa verdade, cada um começou a compartilhar suas histórias de dor e renascimento. Cada lágrima derramada, cada risada contida, tudo foi como pedra fundamental para o edifício que estava sendo construído naquele dia ponto, e quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de dourado lilás, a atmosfera se transformou. Ana pediu que todos se unissem numa oração, um clamor coletivo. No instante em que as vozes se elevaram, uma onda de energia se espalhou pelo ar. Era como se o universo estivesse respondendo, vibrando em sintonia com aquele alinhamento espiritual, mas, ao fechar os olhos, algo inesperado a atingiu. Uma imagem de seu amigo de Lucas, aquele que estava perdido na desesperança, invadiu sua mente. Ele parecia tão só, tão distante. Uma sensação de urgência a invadiu. Precisamos ir até ele. Agora. O impulso era forte, quase irresistível. Se não nos arriscarmos, como poderá ele ver a luz de Deus? O olhar decidido de Ana contagiou o grupo, e logo estavam todos prontos para se mover. Cada um pegou seu celular, suas chaves, e a energia de novos propósitos iluminou o caminho que iriam trilhar. Mas Ana sentiu uma nova inquietação. E se ele não nos receber? E se a dor dele for maior do que a nossa esperança? As incertezas dançavam em sua mente, mas ela respirou fundo. Senhor, guia-nos, por favor. Mostre-nos o caminho. E ao exalar, as nuvens de dúvida começaram a se dissipar. Naquele momento, tinha uma missão maior que qualquer uma de suas próprias inseguranças. Enquanto caminhavam rumo ao destino, Ana sussurrou uma oração silenciosa, clamando para que a luz divina pudesse brilhar sobre cada um deles, especialmente sobre aquele amigo que tanto precisava de abrigo espiritual. Qual seria a resposta que encontrariam lá? Assim, avançando com os corações em chamas de fé, um novo capítulo da jornada começava a se desenrolar, e Ana sentia que as revelações celestiais estavam mais próximas do que nunca. Caminhando sob a luz suave do crepúsculo, o grupo sentia a ansiedade pulsando em seus corações. Ana liderava o caminho, seus pensamentos uma mistura de expectativa e dor. A imagem de Lucas assombrava sua mente, e a urgência de alcançá-lo fazia seu passo ser cada vez mais rápido. Era quase como se o próprio céu estivesse ouvindo suas súplicas, pintando o horizonte em cores que refletiam a luta entre escuridão e a luz. Os amigos começaram a conversar entre si, quebrando o silêncio tenso. Você acha que ele vai nos entender? Perguntou Marta, com uma expressão misturada de esperança e receio. A resposta de Ana foi imediata: sejamos a luz que falta. Nossa presença pode ser o que ele mais precisa agora. Cada palavra carregava um peso novo, um peso de fé e de amor que parecia fortalecer ainda mais a conexão entre eles. Enquanto se aproximavam da casa de Lucas, a atmosfera mudava. O som do vento soprando entre as árvores misturava-se aos murmúrios de oração. Era um cenário pleno de expectativa, e Ana sentia que o Senhor já estava em movimento. Lembre-se de que estamos aqui para ouvi-lo, não apenas para falar, disse ela, buscando acalmar os ânimos do grupo. Finalmente, chegaram à porta. O coração de Ana disparou quando bateram. O som ecoou, reverberando a vulnerabilidade e a coragem contida naquele momento. Mas os minutos pareciam arrastar-se. O que quer que estivesse por vir, era um clamor coletivo de fé que pulsava naquelas almas. Quando a porta se abriu, Lucas estava lá, seu olhar perdido e cheio de sombras. Ana sentiu uma mistura de alívio e preocupação ao vê-lo. Oi, Lucas, nós viemos, começou ela, mas a voz falhou. Ele parecia tão frágil, como uma vela à beira de se apagar. Mas, ao mesmo tempo, ali estava a luz da amizade, pronta para reacender tudo de novo. Por que vocês estão aqui? Ele perguntou, sua voz carregando o peso de noites solitárias. O grupo entrou na casa, o ambiente frio contrastando com o calor das emoções que traziam consigo. O cheiro de algo queimado ainda pairava no ar, como se a luta interna de Lucas estivesse se materializando em sua própria vida. Viemos trazer um pouco de luz e esperança, respondeu Marta, com uma sinceridade que derretia as barreiras invisíveis em torno dele. Ana sentiu a importância de cada palavra, a conexão divina que estava se formando ali. Era como se a oração da tarde tivesse moldado o cenário para aquele encontro. Lucas ainda hesitava. Ana deu um passo à frente,
lembrando-se de todas as suas próprias lutas. Eu sei como você se sente. Eu também passei por momentos sombrios. Mas saiba que a luz pode voltar a brilhar. Estamos aqui para te apoiar, para te ouvir, para caminhar ao seu lado. A fraqueza em Lucas começou a dar lugar à vulnerabilidade. Ele olhou nos olhos de seus amigos, e uma centelha de esperança começou a brilhar dentro dele. Não sei se ainda posso acreditar. As palavras saíram como um sussurro, mas Ana sentiu a força que aquele sussurro carregava. Às vezes, é na dúvida que encontramos a própria fé, disse Ana, e aquele momento se fez sagrado. Juntos, eles se aproximaram, formando uma rede de amor e acolhimento. As orações que haviam feito antes agora ganhavam vida, materializando-se em palavras e abraços. O que você precisa, Lucas? Como podemos ajudar? Perguntou Ana. Ele hesitou, mas a luz nos olhos deles o encorajou. Eu só quero entender como pode haver esperança em meio a essa dor, confessou. Ana sentiu novamente a conexão espiritual fluir entre eles. Era um convite e revelação, uma oportunidade para que Deus mostrasse o caminho. Vamos orar, lançou a proposta, e as mãos se entrelaçaram em um círculo sagrado. Naquele momento, enquanto as vozes se elevavam em clamor à luz divina, a sala pareceu vibrar de uma energia nova. O peso da solidão de Lucas começou a se dissipar em cada palavra proferida, e mesmo a dor prevalecia de forma mais audível, havia um conforto crescente naquele espaço sagrado. Ana sentiu uma certeza: o que estava se desenrolando ali poderia ser o início de um verdadeiro milagre. Mas uma nova inquietude atravessou sua mente. Na hora da resposta, o que mais o Senhor revelaria sobre o caminho de Lucas e sobre o deles? Enquanto a oração tomava conta do ambiente, o futuro deles parecia norteado por um destino mais grandioso. A noite estava apenas começando. Quais seriam as próximas revelações celestiais que Deus tinha guardadas? Após o clamor intenso e vibrante que ecoava no ambiente, um profundo silêncio tomou conta da sala. Os 5 jovens estavam em um momento de conexão tão genuína que pareciam quase levitar. O calor das mãos entrelaçadas pulsava como um coração coletivo, batendo em uníssono. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse ali, entre eles, fazendo morada naquele espaço tão pequeno, mas repleto de amor e esperança. Ana fechou os olhos e buscou na quietude da alma a orientação do Senhor. Naquele momento, cada palavra da oração era um fio de luz que se entrelaçava com suas próprias súplicas. Senhor, traz a tua luz sobre Lucas, ilumina seu caminho escuro, toca seu coração com a verdade da tua esperança, sussurrou com fervor. Era um pedido sincero, um brado da alma que buscava não apenas o alívio de Lucas, mas uma transformação que reverberaria em toda a amizade deles. Quando abriram os olhos, todos sentiram que algo tinha mudado. Lucas parecia diferente, sua expressão estava menos tensa e seu olhar, embora ainda ansioso, começava a brilhar com uma centelha de fé. Eu sinto algo. Como se uma porta estivesse se abrindo dentro de mim, disse ele, a voz falhando de emoção. Marta, sentindo a atmosfera cheia de expectativa, deu um passo à frente e perguntou: você gostaria de compartilhar o que está se passando no seu coração? Com cuidado, Lucas começou a expor suas dúvidas. Eu só não entendo. Como tudo pode ser tão sombrio e, ainda assim, haver uma luz? Às vezes, parece que nada faz sentido. Ana ouviu, e uma ideia começou a germinar em sua mente. Lucas, a luz a que nos referimos não é algo que vemos apenas em momentos de felicidade. Muitas vezes, é na dor, na escuridão, que essa luz mais brilha. É o que encontramos nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Precisamos olhar com os olhos da fé, e não com os olhos da dúvida. As palavras de Ana eram como um bálsamo para Lucas. Ele parecia mais receptivo, mais aberto a essa perspectiva. E se o que estou passando não for só por mim, mas também um aprendizado que posso levar a outros? Pensou alto, começando a perceber que seu sofrimento poderia eventualmente se tornar um testemunho de superação. Exatamente! Exclamou Marta, seus olhos brilhando. A dor que passamos pode se tornar uma ponte para a cura de outros. Às vezes, somos chamados a ser luz na vida de alguém que está passando pelo mesmo que nós. Nesse instante, uma luz suave iluminou o ambiente. Pela janela, os últimos raios do sol tinham se transformado em uma luz dourada que filtrava pelas cortinas. Era como se o próprio céu estivesse aprovando aquela conversa sagrada. Um silêncio reverente se instalou novamente, mas agora era um silêncio cheio de possibilidades. Ana, sentindo que aquele era um momento especial, sugeriu: vamos escrever em um papel algo que cada um de nós gostaria de deixar para Deus, um pedido ou uma entrega. Com um consentimento geral, eles pegaram folhas e canetas, e enquanto escreviam, uma sensação nova de liberdade preenchia o ar.
A energia da esperança, que inicialmente era uma tênue faísca, agora se transformava em uma chama vibrante. Quando acabaram, cada um leu em voz alta o seu pedido. As palavras de Lucas foram especialmente tocantes, que eu possa entender que cada dor tem um propósito e que eu possa ser luz para outros em suas batalhas. Aquela declaração trouxe lágrimas nos olhos de todos, e um forte espírito de gratidão envolveu o grupo. Porém, uma questão pairava no ar. E se a resposta de Deus não fosse exatamente o que esperavam? O que se passaria se revelassem desafios maiores do que os que já haviam enfrentado? A expectativa crescia, mas também uma sensação de receio. É isso que vamos descobrir juntos, disse Ana, o coração acelerando. O verdadeiro teste estava prestes a começar, mas uma coisa era certa: eles não haviam chegado até ali sozinhos. Com a luz de Deus iluminando seu caminho, estavam prontos para o que viesse a seguir. Assim, a noite prosseguiu, trazendo expectativa de que em breve respostas viriam. Qual o próximo passo que Deus revelaria a Lucas e a seus amigos? Quais outras surpresas a fé ainda guardava para eles? A jornada estava longe de terminar. A noite envolvia São Rafael em uma aura tranquila, mas a tensão vibrante que pulsava dentro da casa de Lucas era palpável. Ana, Maria, Marta e os outros amigos estavam juntos, cercados pelo calor da luz dourada que parecia se intensificar a cada troca de olhares. Todos sentiam a expectativa de que Deus estava prestes a desenrolar uma nova etapa de suas vidas. Depois de compartilhar os pedidos, um silêncio sagrado se estabeleceu. Lucas, agora mais aberto, fitou seus amigos, e em sua voz ecoava a fragilidade de um homem à beira da transformação. Eu estava tão perdido, e só agora percebo que não estou sozinho. A palavra sozinho carregava um peso que parecia ressoar nas almas presentes. Ana sabia que aquele momento era crucial. Estava prestes a testemunhar não apenas a cura de Lucas, mas uma reviravolta em seu próprio ser. O que você mais deseja, Lucas? O que seu coração anseia? Ana perguntou, sua voz suave, mas penetrante. Ele olhou pela janela, onde a lua cheia brilhava intensamente. Quero acreditar que há luz, mesmo nos meus dias mais escuros. Quero que essa dor seja significativa. A fera da dúvida que antes dominava seus pensamentos começava a ser domada pela luz da fé. Se apenas um raio de esperança se manifestar dentro de mim, talvez eu consiga espalhar essa esperança para outros. As palavras saíram de seus lábios como uma oração, e naquele instante, a energia na sala tremeluziu. Maria sentiu um impulso e começou a orar. Senhor, permita que Lucas sinta a tua presença agora. Envolva-o em teu amor, cura suas feridas. Que cada pessoa nesta sala seja um reflexo de teu amor. Os amigos se uniram a ela, suas vozes entrelaçadas em uma profunda súplica ao alto. A sala estava irrompendo de amor, e a luz dourada pulsava em um ritmo constante, como se estivesse respondendo às preces. A expressão de Lucas se transfigurou. Neste estado ele começou a sentir uma leveza, uma paz que nunca soubera que existia. Algo se desfez dentro dele. As correntes invisíveis da dor, do medo e da solidão estavam se desintegrando. Muitas vezes esperei que a luz viesse de fora, mas agora percebo que ela sempre esteve dentro de mim. Só precisava crer, disse Lucas, e ao falar, uma nova determinação brilhava em seu olhar. Foi então que Ana, emocionada pela transformação à sua frente, sugeriu: vamos celebrar. Que tal engajarmos outras pessoas? Vamos abrir as portas da nossa casa e convidar a todos para uma grande reunião de fé e amor. O entusiasmo contagiou a sala. Todo o grupo assentiu com fervor. A ideia de reunir a comunidade e compartilhar suas histórias de fé e superação parecia ser o passo que o Senhor tinha reservado para eles. Afinal, se Lucas, que havia estado tão preso à escuridão, podia encontrar seu caminho, quem mais não poderia? A luz que romperia de suas vidas poderia ter um impacto sem precedentes na cidade. O que mais você gostaria de ver nas vidas das pessoas aqui, Lucas? Como podemos levá-las a esse lugar de esperança? Perguntou Marta, completamente envolvida pelo fervor daquele momento. Lucas exclamou: quero ver as portas dos corações se abrindo. Que mais pessoas possam encontrar a mesma fé renovada que encontrei. Era o clamor de alguém que havia passado pelo desespero, agora irrompendo do interior um desejo ardente de compartilhar e curar. Nos dias seguintes, o grupo começou a se preparar para o encontro. A cidade seria convidada a entrar na casa deles e a compartilhar suas próprias lutas e vitórias. Cada um, mesmo aqueles que antes eram céticos, estava agora passando por um processo de transformação. Ana pôde ver a verdadeira manifestação do Evangelho em ação. Quando o grande dia chegou, a luz da manhã era quase metálica, refletindo as esperanças renovadas. A casa estava recheada de risos e abraços. Aqueles que havia um tempo estavam distantes estavam agora unidos, como um só coração.
As histórias de luta e fé eram contadas, e havia um entendimento oculto de que a cura não estava apenas em palavras, mas nas conexões humanas que se formavam. A atmosfera estava carregada de emoção, e Ana sentiu que a verdadeira presença de Deus estava entre eles. Quando era hora de orar, logo um e outro começaram a erguer as vozes em uníssono, clamando por mais luz e amor em suas vidas. Após a oração, um profundo silêncio tomou conta da sala. Todos sabiam que a vida havia mudado. Lucas, emocionado e com lágrimas deslizando pelo rosto, disse: aqui, agora, não somos apenas amigos, somos uma comunidade. A alegria irrompeu na sala, quase palpável, como se o próprio céu estivesse assistindo aquela transformação. Depois de tudo, quando a festa se dispersou e a noite caiu suavemente sobre a cidade, Ana sentou-se na varanda, observando as estrelas. Ela sabia que o que viveram não era apenas um capítulo fechado, mas o início de uma nova jornada. Uma jornada onde a fé e a esperança se entrelaçariam nas vidas de muitos. Em seu coração, havia uma certeza indiscutível de que a luz divina continuaria a fluir, criando raízes em São Rafael. O milagre de São Rafael não tinha fim, ele apenas começara. E naquele momento de profunda gratidão, Ana fez uma oração silenciosa: que a luz que recebemos aqui nunca cesse, mas trabalhemos juntos para espalhá-la por todas as escuridões, pois a verdadeira fé é um milagre que se renova todos os dias. E assim, enquanto a cidade se silenciava sob o manto da noite, Ana, Maria, Lucas e seus amigos continuaram sua jornada de fé, sabendo que a luz, uma vez acesa, nunca se apagaria se fossem portadores dela. Mas agora, se você quer continuar recebendo histórias de fé, não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas revelações celestiais. Deixe um like agora para alimentar esse algoritmo e espalhar essa luz. Comente suas reações e testemunhos sobre como a fé transformou sua vida. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Você precisa fazer parte dessa corrente de amor e esperança.